Bom, pessoal, vamos iniciar, né? O pessoal vai chegando e aí depois a prof vai conectando aqui para a gente não perder tanto tempo assim com quem entrou no horário bem certinho. Então, nós vamos falar sobre, né? Continuar a falar sobre o continente africano. A ideia é que cada aluno escolhesse um país para apresentar esse país com suas principais características, correto? E eu também escolhi um país para estar apresentando para vocês, por isso que eu vim até maquiada com uma pegada meio africana para dar aula para vocês hoje. Né? Então é o seguinte, o país que o prof escolheu para estar conversando um pouquinho com vocês é a África do Sul, certo? Então, eu peguei alguns dados que são interessantes e eu quero falar algumas coisas que são muito importantes da África do Sul. Depois, a prof vai mandar lá no grupo link de uns vídeos que vocês vão assistir e umas atividades que vocês vão assistir também sobre a África do Sul, certo? Olha lá. Então, a África do Sul hoje é um país em desenvolvimento no continente africano. É um país que tem como índice de desenvolvimento humano 0,699, já pertinho de 0,700, o maior índice de desenvolvimento que a gente viu até agora dos países que foram escolhidos, né? É aproximadamente 50 milhões de pessoas na África do Sul, né? 70% composta da população negra. O subsolo dela é riquíssimo, ouro, diamante, manganês, ferro, platina, tá? Ou seja, um subsolo rico, muito rico, e por isso muito disputado por alguns países. A cidade do Cabo, tá? E Joanesburgo são os principais centros urbanos da África do Sul, né? E eles têm uma pegada muito grande de turismo, que é o safari. Então, os hotéis muito luxuosos, né, estão ali na África do Sul com esse objetivo turístico. Tá? A África do Sul, assim como o Joaquim já trouxe algumas informações falando de mais de uma capital, a África do Sul são 3 capitais, tá? A Pretória, que é a capital, que é a cidade administrativa, a cidade do Cabo, tá? Que é a capital legislativa, né? E Bloemfontein, que é onde nós temos o judiciário, certo? Então, são 3 capitais que nós temos na África do Sul. A África do Sul foi explorada por holandeses e também por ingleses, certo? Então, são esses 2 países que exploraram a África do Sul. E vai até ter um conflito, certo? Entre eles, por conta do minério. Então, havia muito minério, e quando os ingleses chegaram na África do Sul e perceberam que tinha minério e já tinha outros europeus explorando a África do Sul, eles queriam entrar, de certa maneira, num acordo. Mas esse acordo não foi bem aceito porque o objetivo deles era que todo o minério ficasse exclusivamente para os ingleses. Tipo, não interessa se você chegou antes de mim ou depois de mim, né? Os minérios são meus. Eles dividiram o território e dividiram o território deixando a parte que tinha muito minério para os ingleses. Isso ocasionou um conflito, uma guerra. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o prof trouxe até uns slides para falar um pouquinho sobre esse conflito, para a gente poder entender. Lembra que eu conversei com vocês que o continente africano é um dos continentes, é o continente mais rico em termos de minérios do mundo, mas é um continente que tem uma desigualdade social muito grande. E devido à exploração que foi feita pelos europeus ao continente africano, causou essa desigualdade gigantesca, certo? E esses problemas sociais, esses conflitos que até hoje o continente africano, de maneira geral,
possui. Então, para a gente dar continuidade, vamos lá, gente. O prof vai compartilhar a tela. E... Deu certo, gente? Estão vendo aí? Certinho aqui? África do Sul? Beleza. Ó, África do Sul, então, nós vamos falar, certo? Aqui a bandeira da África do Sul, inclusive, tá, gente? Vai ser muito importante essas cores, essa simbologia da bandeira, num regime que vigorou na África do Sul, de 1940, da década de 40 até da década de 90, que era o apartheid. Então, na África do Sul, vigorou da década de 40 até a década de 90, tá? Um regime chamado apartheid. Apartheid significa segregação, separação. Então, um país com maioria negra, tá, estava segregado. A minoria branca, da década de 40 até a década de 90, dominava o país e criou uma série de leis que beneficiava exclusivamente a população branca, e a população negra, que era a sua maioria, não tinha nenhum benefício. Então, separava bibliotecas só para brancos, melhores escolas para brancos, esporte para brancos, praias, as praias foram cercadas com cerca de arame farpado, dividindo e colocando as praias somente para os brancos. Para os negros, restavam postos policiais e uma violência muito grande. Então, todo o dinheiro era revertido para uma população branca e a população negra era segregada, era separada. Os ônibus para brancos e para negros, bancos de praças públicas para brancos e para negros, banheiros públicos para brancos e para negros. Proibido o casamento interracial, ou seja, de brancos com negros. Tudo isso vigorou da década de 40 até 1994, que é o regime que nós conhecemos como apartheid. A grande liderança, estou falando da África do Sul, então é um regime que vigorou exclusivamente na África do Sul, não em todos os países do continente africano. Estou falando sobre isso porque ficou sob minha responsabilidade falar sobre a África do Sul para vocês, né? Então, esse regime segregacionista, que é o regime do apartheid, criou dentro do país, aumentou o número da violência por conta da segregação étnica, né? E uma grande liderança dessa segregação foi o Nelson Mandela. Então, Nelson Mandela ficou 27 anos preso porque ele lutava contra o apartheid. Ele lutava contra essa segregação racial, né? Ou seja, lutava pela possibilidade de igualdade social, onde o país, que era a maioria negra, tivesse que ter, né? O objetivo dele era a igualdade étnica. Ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Quando ele foi solto, então ele ficou 27 anos preso, quando ele ficou solto, quando soltaram ele participou das eleições e acabou ganhando, né, obviamente, né, se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul em 1995. Olha lá. Então, eu já falei para vocês sobre isso. É um país da África, né? Ó, eu disse para vocês, os holandeses já ocupavam a África do Sul, certo? Então, eles já ocupavam aqui. Os holandeses que já ocupavam a África do Sul, eles eram chamados de Boers, que significa fazendeiro. Então, ó, preste atenção. Havia na África do Sul vários grupos étnicos africanos, ou seja, negros. Além deles, chegaram na África do Sul os holandeses, e ficaram muito tempo na África do Sul e foram conhecidos como Boers, certo? Na língua africana, que são os fazendeiros.
que são os colonos, certo? Com o passar do tempo, olha o que teve aqui, ocupação britânica. Quem são os britânicos? São os ingleses. Então, primeiro nós temos os holandeses, que ficaram por muito tempo ali, e aí eram chamados de Boers, e depois chegaram os ingleses, que também migraram para esse país, para também explorar. E no século XIX, que é o século que a gente vai ter a divisão, a partilha da África, eles encontraram uma jazida gigante de ouro, muito grande. E aí, obviamente, que os britânicos queriam dividir essa riqueza, ou não, queriam a riqueza toda para eles. Então, eles dividiram as terras e os Boers, que eram holandeses, não foram beneficiados. Foram beneficiados somente os ingleses. Então, os Boers perderam. Tá? Os ingleses se tornaram cada vez mais fortes e os Boers tinham que pagar impostos e tudo mais para os ingleses. O que vai acontecer? Tá? Os britânicos eles vão ser vencedores e eles vão entrar num conflito. Chama-se a Guerra dos Boers. Então, essa guerra é entre holandeses e britânicos, entre holandeses e ingleses, disputando minério. Então, de um lado eu tenho holandeses, do outro lado eu tenho ingleses, ambos disputando o minério que havia na África do Sul. E no meio disso tudo, né, gente, a população civil que morava lá, óbvio. Ó, aqui algumas imagens do exército britânico chegando na região. Esse é o conflito da Guerra dos Boers. Os colonos brigando. E olha só a população africana. Então, ó, holandeses e ingleses em guerra, disputando o minério que havia na África do Sul. E a população negra, que era a maioria, tá presa, sofrendo todas as punições possíveis. Aqui, gente, é a cidade do Cabo, certo? Lá na ponta da África do Sul. Ó, essa imagem é bem legal, porque lembra quando nós falamos do Cabo da Boa Esperança, que era chamado de Cabo das Tormentas? Ou seja, que eles tinham que contornar, fazer o périplo africano, que eu mostrei para vocês no mapa. Então, aqui uma imagem de satélite mostrando isso aqui era o contorno que eles deveriam fazer. Tá? Aqui na pontinha é a cidade do Cabo. Então, eles vinham lá da Europa e tinham que fazer esse contorno aqui para depois chegarem nas Índias, lá no século XV e XVI. E essa região era que é chamada de Cabo das Tormentas, depois vulgo Cabo da Boa Esperança, quando eles dominaram essa região e conseguiram ultrapassar e conseguiram chegar nas Índias. Isso demorou aproximadamente 88 anos, certo? Aqui na cidade do Cabo existem inúmeras praias, extremamente limpas, tá? A água bem gelada em todas essas praias que são pequenas, tá? E tem muito tubarão também. Ó, aqui é Joanesburgo, Pretória. Joanesburgo lembra uma das capitais. Pretória também. Tem algumas imagens do continente africano. Pessoal, então, para a gente perceber, a África do Sul, então, é um país do continente africano, está em desenvolvimento, não é à toa que no ano de 2010 aconteceu lá a Copa do Mundo, certo? Inclusive, tem uma coisa bem interessante, eles compraram do Brasil uma linha de ônibus, aquela linha de ônibus articulada, que tem em Joinville, que tem em Curitiba, os ônibus sanfonados, foram comprados aqui do Brasil para levar para a África,
para eles conseguirem, porque eles não tinham, por exemplo, acesso para ir de uma capital para outra, de Joanesburgo para Pretória, ou de Pretória para Joanesburgo, onde iriam acontecer os jogos. Então, eles tiveram que comprar essa linha de ônibus para conseguir fazer com que tivesse locomoção para que as pessoas pudessem assistir os jogos. Então, a África do Sul foi sede, porque é um país que está também em desenvolvimento na África, no continente africano, certo? Historicamente dominada por holandeses e depois por ingleses, uma região riquíssima em minério, principalmente diamante, certo? Vamos continuar então. Quem é que dos alunos aqui falta apresentar? Parabéns, prof. Você tirou 10. Ai, muito obrigada, João. Vamos lá. Quais são os alunos que ainda... Francisco. Já apresentou, Francisco? Não, né? Vamos colocar aqui, Francisco. Pode ser, Francisco? Eu estou procurando, só. Tá, então deixa eu procurar. Ó, o João apresentou o Iago, o Joaquim, o Matheus Coque, o Vitor, a Rebeca, o Gabriel, a Ana Júlia, a Isabela Mello, o outro Gabriel, a Lívia e a Rafa. Isso mesmo, né? Eu também. E o Matheus também. Tá aqui também, Matheus. Aqui também. Então, Depois do Francisco, eu posso apresentar, prof? Claro, meu amor. Sim, senhorita. Então, Francisco e depois a Letícia. Eu tô procurando. Tá procurando ainda, Francisco? Ô, Letícia, então, enquanto o Francisco se organiza, você pode apresentar? Pode ser. Precisa mostrar o rosto? Oi? Não precisa, Lê. Se você não quiser, não tem problema, tá? Eu fiz sobre o Egito, um país que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio. Remonta ao tempo dos faraós. Curiosidade: a pirâmide de Gizé e o Esfinge ficam localizadas ao longo do fértil Vale do Rio Nilo, além do Templo de Karnak e as tumbas do Vale dos Reis. Tem 800 mil habitantes, a religião predominante é muçulmana e o IDH 0,620. Tudo bem. Perceberam que a África do Sul tem um IDH ainda mais alto do que o Egito, né? E lá na região norte é uma das regiões mais desenvolvidas do continente africano, onde a gente tem o Egito, a Líbia, a Argélia, né? São países com mais desenvolvimento. Mais alguma coisa, Lê? Só. Só? Então, tá bom. Vamos lá, Francisco. Tá. Fechou? Eu fiz da Angola, e Angola é um país da costa ocidental da África, cujo território pertence a... Quer dizer, cujo o território principalmente é limitado a norte e nordeste, e lá eles falam a língua portuguesa. A capital é Luanda, a moeda é Kwanza, a expectativa de vida é de 38 a 60 anos. O IDH tem 30,81 milhões de pessoas e lá eles são católicos. Lá em Salvador. Então, percebam que é colonização portuguesa. Colonização portuguesa, o catolicismo está presente, né? E é um dos países angolanos que nós temos aí a vinda também de muitos africanos para o Brasil, pelo domínio português. Mais alguma informação, Francisco? Não, eu coloquei isso aí. Tá. Então, daqui todo mundo apresentou, que está na aula hoje, né? Então, é o seguinte, peguem lá a apostila de vocês agora. A gente vai falar da África.
Olha só. Lá na página 2, tem uma imagem ali, um quadro, mostrando, tá, gente? Várias imagens aí que representam o continente africano, né? A população, os animais, que eram diferentes, exóticos, né? Então, quando os europeus chegam no continente africano, eles encontram animais muito diferentes, eles tinham contato, eles encontram uma cultura muito diferente, eles encontram muitos minérios, né? Isso abre o olho dos europeus, porque o que os europeus estão buscando é uma economia mercantilista, eles não têm minério, e eles dão de cara com um continente que é rico em minério, e ainda com uma possibilidade de ganhar dinheiro no tráfico de pessoas, que posteriormente vai acontecer. Por quê? Porque quando os europeus chegam na África já havia comércio de pessoas. Entre as pessoas, já havia esse comércio. Então, os europeus ficaram observando. Por exemplo, eles trocavam pessoas por cavalos, pessoas por galinha, né? E aí eles ficaram observando aquela situação e aí perceberam que poderiam ter um ganho com isso, que era o tráfico de escravos. Então, eles vão trocar não só portugueses, espanhóis, ingleses, né, que dominam os Estados Unidos, eles vão trocar pessoas por rum, eles vão trocar pessoas por armas. Então, era uma troca, era um comércio. Quem capturava os africanos? Os próprios africanos. Então, na África, haviam inúmeras etnias diferentes. Essas etnias, elas brigavam entre si. E essas disputas entre eles, esse acirramento de disputas, fazia com que os europeus chegassem e falassem para uma tribo X ou Y que ia trazer armamento para elas iam se tornar mais poderosas e, portanto, elas capturariam em troca, obviamente, alguém da tribo rival para eles conseguirem fazer esse comércio. Era um comércio altamente lucrativo. No Brasil, quem morava no Brasil e era traficante de escravos era a galera que tinha mais poder, mais influência, por conta da questão financeira, tá? Então, vamos lá. Página 3. Na página 3, gente, nós temos sempre um Organize as Ideias. O que é o Organize as Ideias? É sempre uma retrospectiva do que nós já estudamos, certo? Então, vamos lá na página 3 comigo, para a gente poder fazer. Diz assim, a respeito da África na antiguidade, analise as afirmativas. Vamos ver quais estão corretas. No Nordeste da África, há aproximadamente 3.500 anos, floresceu o Império Egípcio, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, aí o João com o dedinho ali, verdadeiro, Império Egípcio lá. Depois, no Antigo Egito, estava organizado em cidades-estados? Não. Quem é que dominava o Egito? Faraó. Faraó não divide cidade-estado, ele comanda tudo. Lembra do conceito, cidade-estado, que a gente estudou lá no 6º ano. São cidades autônomas. Cada uma tem sua própria lei. Egito, quem domina tudo é o Faraó. Não tem cidade-estado. Depois, 3. A cidade de Cartago estava situada no norte da África. E disputou com Roma o domínio sobre o mar Mediterrâneo. Certo? Sim, correto. E a próxima, 4. Após a vitória sobre Cartago, Roma dominou os territórios cartaginenses na África. Sim, o Império Romano foi o império mais poderoso. Ele dominou toda a Europa, a Ásia e o norte da África, onde estava Cartago. Certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Certo? Letra D, então, da número 1, a alternativa correta. Não é aí? Não, é a 1, a 3 e a 4. 1, a 3 e a 4. Tá. A 2 não. A 2 não, porque lembra, é o único faraó que domina tudo, não é cidade-estado. Grécia, né, que é cidade-estado, né? Grécia é cidade-estado, isso mesmo, João. Ó, número 2.
Verdadeiro ou falso? Primeira, o islamismo substituiu o cristianismo entre os povos que habitavam a Península Ibérica? Não, gente. Não substitui nada. Até porque na Península Ibérica não tem cristianismo. Na Península, aqui é a Península Arábica, né? Não tem cristianismo. Eles eram politeístas. E aí o que surge na Península Arábica? Uma religião monoteísta, que é a religião islâmica. Então, antes do islamismo, a Península Arábica era politeísta, acreditavam em vários deuses, várias imagens. E aí o que vai acontecer? Vai surgir a figura de Mohammed, de Maomé, que vai falar em um único Deus, no monoteísmo. A galera não vai curtir ele, porque ele é contra a imagem. A religião muçulmana não tem imagem, né? Não tem imagem dentro das mesquitas. E ele vai ter que fugir, que é a Hégira, que a gente estudou lá no 6º ano, que marca o calendário muçulmano, a fuga de Maomé de Meca para Medina, certo? Então é falso. Próximo. Após a morte de Mohammed, os árabes iniciaram uma expansão territorial e também religiosa do islamismo, conquistando regiões como o norte da África. Sim, quando Mohammed morreu, quando Maomé morreu, eles começaram, a ideia era expandir o islamismo. E esse islamismo chegou na África. E por ele ter chegado na África, ele chegou na América. Por quê? Porque nós tivemos um número muito grande de africanos na nossa história. Então, como que a religião africana chegou no Brasil? Chegou trazida pelos africanos islamizados. Então, a ideia do islamismo era islamizar, né, os africanos. E daí, quando há o comércio de escravos, espalha esse islamismo para outros países, além do continente africano, para outros continentes, que é o caso de trazer essa religião para a própria América. Certo? Então, está correto. Os árabes eram povos comerciantes e difundiam conhecimentos e produtos entre Ocidente e Oriente. Sim, eles dominaram o mar muito antes do que os europeus. Então, também é verdadeira, certo? Então, ficou falso, verdadeiro e verdadeiro. Ó, continuando lá, gente. Página 4, eu quero que vocês observem o mapa, certo? O mapa ali dos reinos e dos impérios africanos, tá? Então, percebam os inúmeros impérios africanos que haviam ali, certo? E depois, olha só, limite internacional atual, reinos ou impérios, e o deserto do Saara, lá no norte do continente africano. Percebam quantos países, né, é composto aí pelo deserto do Saara. Eu quero que vocês percebam também, tá, essa questão dos próprios reinos, e depois a diferença, se a gente pegar o mapa atual do continente africano, com os países. Esses aqui são os reinos africanos, são os impérios africanos, certo? E depois, esses impérios vão ser desmantelados com a chegada dos europeus, vão ser desfeitos com a divisão do território do continente africano entre os europeus. Olha só, quero que vocês percebam do início ali da apostila, por mais de 50 países, ou seja, são 53 países o continente africano tem, tá? Então, com uma diversidade muito grande, que eu já disse para vocês, né? Então, tem línguas oficiais na África, além das línguas nativas: português, francês, italiano, alemão, espanhol, certo? E o afrikaner. O afrikaner é uma língua derivada do holandês, muito falada na África do Sul, porque foi colonizada pelos holandeses, certo? Então, olha só, derivada do holandês e do árabe. Olha a influência do árabe também aí, tá, gente? Então, olha quantas línguas faladas, além das línguas iorubás, ou seja, além das línguas nativas
do continente africano. Olha só, aqui vai falar, quando a gente fala da África, a gente parece que fala como se fosse tudo igual, e na verdade não. O que nós temos que entender, gente, é que o continente africano era extremamente diversificado. Nós vamos ter inúmeros países europeus que vão influenciar diretamente a história deste continente, em que a gente vai ter cristianismo, islamismo, religiões afrodescendentes, né? Minério, disputa de territórios, guerra e conflito entre as populações nativas e depois uma interferência direta dos europeus. Correto? Até aqui, galerinha. Entenderam? Entenderam até aqui? João, entendeu, João? Sim. Até aqui? Tudo certo aí que o João tá dançando aí, né? Olha só, galera. Então, Liga o áudio. todo mundo compreendeu? Tudo certo até agora? Beleza. Seguinte, a prof vai colocar lá no grupo de vocês alguns vídeos que vocês deverão assistir e algumas perguntas que vocês deverão responder a partir da análise desses vídeos. Certo? Essas perguntas vocês vão enviar para mim, né? Lá pode ser pelo WhatsApp, não tem problema. Então, eu vou colocar lá os links dos vídeos e o que vocês deverão responder a partir da análise dos vídeos, certo? E aí enviar fotinho para a prof dessa atividade que vai ser realizada. Beleza, galera? Certo? Então, ó, vou mandar lá tudo certinho e a gente se encontra na próxima aula para falar das diferenças da África subsaariana e do restante do continente africano e trazer um pouquinho aí da história desse continente para a gente. Beleza? Acabou a aula? Beijo para vocês. Não acabou, Matheus. Eu vou colocar Tá. agora vocês vão a atividade que vocês vão fazer e análise dos vídeos para depois a gente conversar daí, tá? Certo. Certo?